Vamos estar aqui lendo a palavra de Deus que está em 1 aos Coríntios, amém? A palavra de Deus está escrito assim, capítulo 1, né? O primeiro eu vou ler até o versículo, vamos ler esse capítulo aqui, que ler a Bíblia é muito bom, glória a Deus, a palavra de Deus é maravilhosa. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo o lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, e em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que falei todas as mesmas coisas e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois, a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé de que há contenda entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu sou de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas, além destes, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria? Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. E você diz: glória a Deus. Poder sentar em nome de Jesus? Aleluia! Glória a Deus. Uma leitura extensa, uma leitura bonita da palavra de Deus, o qual nós estamos aqui para ouvir a palavra do Senhor, que é o nosso alimento, é a nossa força. Amém? Meus amados irmãos e irmãs em Cristo, esta epístola, esta carta que foi escrita aos Coríntios, Paulo, quando escreve lá no capítulo 18 de Atos, ele estava em Atenas, no versículo 17, 16 em diante, nós vemos Paulo falando
para os atenienses, aqueles homens filósofos, aquele povo que se julgavam muito, muito inteligente, gostavam da ciência, gostavam de saber as coisas. E foi ali no capítulo 17 de Atos, 16 em diante, que Paulo, vendo que aquele povo gostava de deuses, e cada um tinha seus altares, cada um tinha a sua fé naqueles deuses, que nada, na verdade, podem fazer, nada. E foi ali que Paulo, de uma sabedoria vindo de Deus, celestial, sobre a vida dele, porque Paulo, um homem instruído, um homem que aprendeu aos pés de Gamaliel, ele era muito, muito inteligente, e ele foi levantado justamente para isso, para bater de frente com esses que se acham tão poderosos, homens inteligentes, homens filósofos. E Paulo, vendo que havia um lugar onde não tinha nenhum Deus, não tinha estava vazio, um altar vazio. E foi ali que Paulo disse: ali está o meu Deus, o altar está aí, é ele ali, porque o meu Deus, ele é invisível, é o Deus invisível. E ele começa a falar acerca do que Deus fez, e do que Deus é, e do que Deus representava. Ele começa a falar sobre que Deus criou todas as coisas, Deus criou a terra, criou o mar, criou tudo, e ele criou tudo e todos. Ele é um Deus poderoso. E ele também vem falando acerca da ressurreição. E no final do capítulo 17, diz a palavra, que muitos zombavam dele, mas alguns creram. E aí, Paulo, ele recebe uma visita. Ele recebe uma visita de alguém que é da casa de Cloé. Vem até ele conversar com ele. É de Corinto. Vem conversar com Paulo. E vem falar com Paulo acerca do que está acontecendo na igreja de Corinto. A palavra de Deus, irmãos, diz que Paulo, quando saiu no capítulo 18 de Atenas para Corinto, Paulo encontrou ali, ele foi para uma cidade muito próspera, uma cidade muito grande, uma cidade da Grécia, que era muito, muito especial. Ela era pomposa, ela era uma grande cidade, tinha cerca de 700 mil habitantes, era uma cidade próspera, mas também era uma cidade que tinha uma vida muito pecaminosa, uma vida muito depravada, uma vida totalmente errada. E lá acontecia de tudo naquele lugar, e foi para ali que Paulo foi. E foi para ali, Paulo encontra Áquila e também Priscila, sua esposa, e ele começa a ficar com eles, porque eles também trabalhavam na mesma função que Paulo, criador de tendas. E ali, Paulo, de maneira sábia, de maneira tremenda, ele começa a trabalhar, fazendo tendas naquele lugar. Porque quem é de Jesus, quem procura Jesus, quem está com Cristo, não é preguiçoso, é trabalhador. Você tem que trabalhar, você tem que fazer o que tem que ser feito, porque Deus se agrada naquele que trabalha. É assim que é a palavra de Deus. E ele trabalhou ali naquele lugar, e ele, quando nas suas folgas, ele ia para lá, para dentro da sinagoga, e ele começou a pregoar a palavra, ele começou a apresentar Jesus Cristo àquele povo de Corinto, e ele ganha um dos grandes da sinagoga, o Crispo. Ele ganha este homem, ele ganha ele e toda a sua casa. Ele começa a fazer algo tremendo. Então Paulo ele tinha um amor por todas as almas que ele alcançava, porque eles como filho na fé. Ele tinha muito carinho, muito amor, muito zelo, muito cuidado. E é o que nós temos que ter um para com os outros. Nós temos que nos preocupar com os nossos irmãos. Muitas vezes a gente nem percebe que o irmão não está vindo mais para a igreja. Isso não agrada
agrada o coração de Deus. Deus quer ver que você se importe com eles. Deus quer ver que você é uma pessoa que tem uma visão aguçada das coisas que te cercam. Nós não podemos ficar, irmãos, fechando os olhos para as coisas que estão ao nosso redor. E nós temos que cuidar e zelar um pelos outros. Se estás fraco, vou poder estar junto contigo para te ajudar a levantar, para te erguer se necessário, para te botar no ombro se for possível, para que você ande junto comigo. Assim também eu, porque ninguém aqui é um super-homem ou uma mulher maravilha. Nós somos seres humanos, nós passamos momentos difíceis da vida e que precisamos de ajuda, precisamos de um ombro amigo, de um irmão que dá um sorriso, de um irmão que se importa, de um irmão que ama e que se preocupa com aqueles que ele um dia esteve na igreja, participando, andando junto. Isso não tem preço, porque nós somos o corpo de Cristo. Corpo de Cristo. E Paulo, quando recebe essa notícia, Paulo parte rapidamente para Corinto. Ele vai ver o que está acontecendo. Paulo estava preocupado. Paulo se preocupa. Então, quando nós começamos a ver, primeiro ele manda a carta. Olha só, ele dá a carta para eles. Ele pega, manda uma carta, porque é como se ele estivesse presente. Ele mesmo diz: eu estou com vocês em espírito. Eu estou com vocês. Ele começa a dizer para aquele povo que estava ali nas igrejas, a igreja que ele fundou, que ele lutou tanto para trazer as pessoas a Cristo. E agora está havendo dissensões, divisões, facções. Quem tinha muito poder aquisitivo desprezava quem não tinha. Havia divisões. Um dizia que era de Apolo, outros diziam que era de Paulo, outro dizia que era de Cefas, a saber, Pedro. E outros começavam a ter essas divisões que entristecia e entristece o coração de Deus. Deus não se agrada quando há divisões dentro da igreja, porque ele é um corpo. O corpo de Cristo não pode ser dividido, jamais. Quanto mais unidade, mais crescimento a igreja tem. E o que mais Paulo se preocupava era com a unidade da igreja, a igreja de Cristo. Então Paulo começa a sua carta dizendo sempre, ou seja, toda hora, todo instante, gente, eu dou graças a Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus. Olha o que ele está dizendo a este povo. Aí no versículo 5, porque em tudo, ele diz, em tudo fostes enriquecido nele. Paulo, quando fala em tudo fostes enriquecidos, ele não está falando em riquezas, irmãos, essas riquezas que muitos hoje é o que mais quer, porque na verdade as riquezas que você acha que tem, o que eu acho que eu tenho, na verdade nós não temos. Essas riquezas, o ouro, a prata, o que você imaginar, a ferrugem come. Ninguém leva nada para o sepulcro, jamais. Amado, olhando para esta situação que ele começa a dizer, em tudo fostes enriquecidos. Porque na verdade, irmão, eu tenho um carro, quem tem carro aqui sabe, você tem um carro que está no teu nome, mas se você não pagar os tributos ao qual você deve pagar, IPVA e tantas outras coisas que é necessário, se você for parado, a Blitz pega teu carro e leva para o pátio, mas está em teu nome. Ora, não está no teu nome? Não é teu. Agora, se você leva o carro e não paga, você está fadado a perder até o bem. E fica lá.
Na verdade não é nosso. Irmãos, se você comprar um apartamento dentro de um condomínio onde todas as leis são rígidas, se você não pagar o condomínio, você está arriscado a perder o que você diz que é teu. E muitas pessoas que conquistam todas as coisas, que têm tantas coisas, têm riqueza, têm poder, têm fazenda, têm ilha, têm carro, têm tudo, morre e não leva nada. E o que acontece muitas vezes? São famílias se dividindo, se degladiando, brigando, lutando. O inimigo faz festa, separa irmão de irmã, irmã de irmão, parentes. É uma briga horrível por um bem, irmão, por uma coisa, de uma riqueza que não, irmão, essa riqueza, irmãos, você lute, você conquiste, seja feliz, mas não se apegue a nada. Se apegue na palavra de Jesus, se apegue na palavra de Cristo, porque isto sim é a verdadeira riqueza que Deus pode dar. É a palavra. Ele começa a falar para aquele povo, um povo que está numa capital poderosa, aliás, afinal de contas era Corinto. Ora, era uma cidade poderosa, homens gregos, homens cultos, homens filósofos, homens que se achavam. Nós vivemos num mundo assim, que muitos irmãos se acham muita coisa, mas na verdade não são nada, porque sem Cristo não somos nada, mas com Cristo vamos saltar muralhas. Com Cristo somos mais que vencedores, em Cristo Jesus, porque Ele é a nossa força. É Jesus que nos dá a força que nós necessitamos para caminhar. Se você está passando hoje e está vivendo esse maremoto que está acontecendo aqui no mundo, na terra, no Brasil, em todos os países, você está aí firme porque você tem Jesus, e Jesus é a tua rocha, e Jesus é a tua fortaleza, e é Ele que te dá a graça de você estar em pé, firme na presença do Altíssimo. É Ele. Esta riqueza, irmão, que Paulo fala, ele diz: em toda palavra e em todo conhecimento da palavra de Deus. Essa é a riqueza, essa é a verdadeira riqueza que nós devemos carregar dentro de nós. Muitas pessoas, irmão, querem tudo e deixa o principal de lado, que é a palavra e é Jesus Cristo. E em Corinto, tinha pessoas, irmãos, que não queria Deus, queria todas as coisas, menos Deus, menos crer em Jesus. E ele diz no versículo 7, de maneira que não vos falte nenhum dom. Ele está falando aqui, irmãos, de coisas que eles adquiriram, que eles conquistaram em Cristo, estando firme em Jesus, buscando a face do Senhor, lendo a palavra, se aprofundando a cada vez mais. Mas agora entra um problema, e o problema é divisão. Divisão dentro da igreja. A igreja de Corinto era uma igreja dividida. Os crentes estavam tomando partido, identificando com Apolo, com Paulo, e vai por aí. Era um problema. E ele começa a escrever para esse povo para que eles compreendam isso, que a sabedoria de Cristo e do seu evangelho transcendem essas pequenas coisas, irmãos, que atrapalham a tua comunhão com Deus. Quando você entra em guerra com alguém, com sentimentos contrários contra alguém, quando você vive uma vida que você está se degladiando, desejando algo, guardando rancor, isso está te afastando e tirando de você uma riqueza que não tem preço, que é Jesus. E Ele é amor, Ele é paz, Ele é alegria, Ele é união, Ele é Deus e Ele ressuscita os mortos. Mas se a pessoa não entender isso, ele começa a tentar explicar a eles.
Ele começa a dizer, não é sabedoria humana, ele transcende isso. Jesus, ele está acima dessas divisões, dessas coisas pequenas. Parem com isso, deixe dessas coisas pequenas. Ele começa a falar e lembra que os gentios, nem judeus, jamais poderiam aceitar Jesus naturalmente. Naturalmente, irmãos, é impossível alguém, irmãos, aceitar Jesus naturalmente. Tem que haver a ação do Espírito Santo no coração da pessoa. Quando ela abre o coração, não é natural, é algo que vem de Deus, da palavra de Deus, sobre a vida de alguém, usado poderosamente por você, por qualquer um que se coloca na posição para pregar a palavra com sabedoria, com discernimento, pregando Jesus a tempo e fora de tempo. Ele começa a falar para eles que nem judeu, olha, vocês estão brigando judeu contra os gentios, e é essa briga que não para, mas nenhum poderia naturalmente aceitar. Nenhum. Porque, irmãos, todo bom judeu já sabia que a lei classificava aqueles que morriam no madeiro como sendo amaldiçoado de Deus. Você tem noção? Está em Deuteronômio capítulo 21, versículo 23. Ou seja, judeu aprendeu desde criança que quem vai para o madeiro é maldito. Imagine, naturalmente ia aceitar a Jesus? Não, é um sobrenatural de Deus. É a pessoa entregar, porque para eles era loucura, isso aí era uma coisa insana, não tinha condições, porque para eles era maldito. O Messias prometido não poderia jamais ser crucificado na cabeça deles. Como pode aquele que veio para resgatar o libertador, aquele que vinha para libertar o povo da opressão, do opressor, ser morto pelos opressores? Parafuso na cabeça, irmão, a cabeça deles entrar em um parafuso e eles ficaram loucos. Paulo está explicando a eles, olha, vocês têm que parar de brigar entre si e perder a essência maior do dom de Deus, da riqueza de Deus, que é a palavra. Pare de se degladiar, porque quando vocês se degladeiam e brigam entre si, você perde a essência, você perde o foco, você perde, irmão, muitas vezes a alegria do Senhor, porque há divisões, há contenda, há situações, há brigas, há coisas que separam você de Deus, estando dentro da igreja. Como pode? Isso pode. Aconteceu na igreja de Corinto. E ele diz que os gentios olhavam esse Deus como uma loucura. Para os judeus, impossível. Para os gentios, a ideia de um Deus crucificado, isso não pode. Como pode um Deus santo vir na forma humana, na carne pecadora? Isso era a filosofia deles. Não tem como. Naturalmente, irmãos, você não vai ganhar vida nenhuma para Jesus, naturalmente. Você tem que estar na presença de Deus, buscando ao Senhor, fazendo a sua parte com Deus, cheio do Espírito Santo para falar da palavra e ganhar aqueles que precisam, que estão lá fora. E que muitos deles, para esta coisa, o evangelho para eles é tolice, é loucura. E milhares estão assim ainda. Não pense que mudou, não mudou, irmão, é a mesma situação. O que Paulo está dizendo à igreja é, olha, conserte-se, seja unido, procure estar junto, parem de coisas pequenas, dessas brigas, dessas divisões, não olhe para o homem. Porque se você olhar para as situações que está acontecendo de alguém que você quer ver, tem gente que vai atrás de pregadores, irmão, você sabia disso? Se não for o pregador fulano,
o pregador fulano enche a igreja. Se o pregador não for, não enche a igreja. Ou seja, é o pregador ou é a palavra de Jesus? A quem nós servimos, irmãos? Nós temos que ter essa consciência de que Jesus, Ele é a nossa esperança de salvação, é a nossa rocha, se chama Jesus Cristo. É Ele que é a nossa rocha. Porque o evangelho, irmão, para muitos, é loucura, é tolice. Tanto para os judeus, tanto para os gentios, nem gregos com suas escolas filosóficas, nem os judeus com o seu treinamento intensivo nas leis de Deus, compreenderam ou compreendiam e nem aceitavam isso de forma nenhuma. E Paulo está dizendo a eles: olha, pare de briga dentro da igreja, pare com essas divisões. Paulo vem falando em Coríntio tudo o que estava acontecendo. Irmão, divisões, prostituição, lascívia, casamentos, só misericórdia. Se você ler, você vai ver o que estava acontecendo. Então Paulo está mostrando para ele que essa situação não é a sabedoria do homem, irmão, que vai fazer algo na obra de Deus. É Deus que faz todas as coisas em nós. É Ele que nos traz à existência aquilo que não existe. Porque mesmo assim, irmãos, esse evangelho que para muitos é tolice, para nós é poder de Deus. Para nós é vida. Para nós é verdade, é alegria, é poder. Porque Jesus, Ele entregou-se a si mesmo para morrer em nosso lugar. Ele foi sacrificado para nos dar a vida eterna, para nos dar a força que nós precisamos. Porque se nós abandonarmos a palavra, irmãos, não temos nada. Mas você que é firmado na rocha que é Cristo, você é mais que vencedor e você é enriquecido em Cristo. Você é alguém tão especial de Deus que o Senhor te tem como pedra preciosa dele. Aleluia. Isso que para eles é loucura, irmãos. Isso que para eles é tolice. Sofrer na cruz, se humilhar numa cruz, para oferecer perdão a todos que creem nele, é tolice para eles. Mas para Deus, essa essência é uma essência de amor puro de Deus. O amor de Deus transcende em todas as coisas, transcende em tudo o que nós imaginamos, porque o amor de Deus é grande. Divisões, brigas, contendas, tira a riqueza maior que temos dentro de nós. Honre a Deus, ame seu irmão, busque a paz com todos. Olha, uma pessoa, aquela ali não tem jeito, nós não somos juiz, nós temos que amar a todos, sem exceção. Paulo está dizendo, olha, nem judeu nem gentil merecia Jesus, nem ele, nem judeu nem gentil merecia Jesus. Nós somos salvos pela graça. A graça de Deus nos alcançou, não porque merecemos, mas porque a graça é de Deus e é de graça, é um dom gratuito de Deus. O amor de Deus está além do que nós imaginamos, e Ele te ama de maneira extraordinária.
Ele quer que todos se convertam a Ele. Todos entreguem a vida nas mãos de Jesus. Muitos aí fora não querem Jesus. Muitos não entendem isso. Porque para eles veem como esses homens viam. É tolice. Estarmos aqui, para muitos, tolice. E tem muitos que estão em igrejas, que nem orar querem mais. Orar não chama não. Fazer reunião para falar de Jesus também não faz isso não. Temos que ser felizes. Essa é a mente. E é isso que está sendo apregoado. Tem gente abandonando o manancial das águas, que é Jesus. Deixando de lado o que é maior do que todas as coisas. O amor de Deus para com toda a humanidade. Foi pregado, foi ensinado hoje aqui. O Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, o mundo, a todos. Não cabe a mim nem a você. O que cabe a nós é fazer a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? Apregoar a palavra, amar a todos, sem distinção, falar do amor de Cristo, a tempo e fora de tempo, pregar o Evangelho, amar a todos, não participar de situações. Você viu fulano? Isso não é do agrado de Deus. Se alguém está falando, ligando, falando, conversando, você tem que cortar logo, porque senão você se contamina com o que está em volta, com o que está acontecendo. Daqui a pouco você está na igreja, mas não sente mais nada. Perdeu a essência da riqueza maior, que é a palavra de Deus dentro de cada um de nós. E nós temos que ter isso e guardar, irmão, com todo carinho, com todo amor e com todo zelo e com toda perseverança possível, sabendo que o Senhor está em nós e nós somos feitura sua, nós somos templo da morada do Espírito Santo de Deus. Façamos a vontade do Pai, façamos aquilo que Jesus quer que façamos, amamos uns aos outros, sejamos unidos. Unidade, irmãos, é caminhar junto, é fazer todas as coisas junto, pensarmos juntos, não olhando para o lado de um que é assim, o outro que é assado, um que pensa de um jeito. Não, irmão, unânime no pensamento só, olhando um só para um só foco, para uma só fé, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que se chama Jesus. É Ele que é o autor da vida, é Ele que é o nosso socorro, é Ele que é a nossa alegria, é Ele que é a tua força, é Ele que vai te levar, é Ele que te levanta, é Ele que te dá alegria, é Ele que nos dá a força, é Ele que nos dá a vida. Se chama Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, e Ele está neste lugar porque Ele ama a todos nós. Aleluia. Quantos estão assim, irmão, como esses homens? Poderosos, sabedores de tudo, doutores da lei, doutores de tantas coisas. Eu já contei aqui, um homem que dava várias aulas em faculdades de São Paulo, se achava falava vários idiomas, ele achava bonito, olha só, bonito. Eu acho interessante. Para mim, olha o que ele disse, eu nunca esqueço. Para mim, o Evangelho é um amuleto para quem é aleijado. Uma pessoa está bêbada ou está assim, aí ele pega aquilo, isso na visão dele. E tem milhares de pessoas que pensam assim. Eu tenho, irmão, é triste para essas pessoas, porque um dia vai ter que se encontrar com o autor da fé, o Deus Todo-Poderoso, e prestará conta de todas as suas atitudes, o que falou, o que fez, e Deus julgará a todos. Mas aquele que entregou a vida na mão do Senhor Jesus, e está aqui, está buscando
lendo, crendo, orando, louvando, pensando nas coisas que são de Deus e que anda com o autor da vida, tem um advogado que se chama Jesus Cristo. O nosso advogado, que não é necessário pagar nada, porque é de graça. Ele advoga as nossas causas. Mas o que Ele quer é que nenhum de nós percamos o que tem mais valor, o que nos enriquece, que é a palavra de Jesus. É olharmos para um para os outros, não com falsidade, irmãos, mas com amor. Nós somos chamados para fazer a diferença nessa terra, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, no seu bairro, na sua escola, onde quer que você vá, você carrega o nome de Jesus contigo. Jesus, Ele está em vós, o Espírito Santo habita em nós. Faça a diferença. Ah, mas eu não vou falar com fulano. Ah, eu não vou me dar. Irmão, você morreu para isso. Faça a vontade do Pai. E você verá que cada vez que você faz e cede para a glória de Deus, mais você é enriquecido da palavra de Deus em vós. Mais você fica forte, mais você tem dons, porque Deus te dá, Deus nos dá. Ele só quer que cada um faça a sua vontade, faça o que lhe apraz, faça o que a Bíblia manda. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Isto é a palavra do Senhor Jesus. Eles não entendem, para muitos, o que nós fazemos aqui. Jesus vai à cruz, morre, ressuscita, está à destra de Deus, Ele é Deus, Ele é poderoso, é tolice. Mas eu quero dizer à luz da palavra: os tolos ficarão de fora do reino de Deus. Arrependei-vos do que vocês pensam, arrependei-vos e convertam-se a Jesus Cristo enquanto ainda há tempo, porque o tempo está se findando e Jesus está à porta e está voltando. Em breve nós nos encontraremos com Ele. Em breve você estará com Ele, creia nisso. Alegre-se no Senhor, faça a vontade do Pai, porque o Senhor, Ele te chama para fazer uma grande obra. E qual é a obra? Ganhar as almas dos que estão perdidos, ganhar aqueles que estão perdidos aí fora, ganhar esses que se acham muita coisa, ganhar esses que estão aí achando que a alegria que eles estão sentindo, essa alegria tudo não é. A alegria verdadeira é aquele que tem Jesus dentro do seu coração e faz a vontade de Deus e busca a palavra de Deus e está sempre buscando a palavra de Deus para a sua vida, para alimento da sua alma. Aleluia! Paulo falou sobre o poder dessa mensagem. Tudo se reverte. Os orgulhosos deste mundo serão e vão ser humilhados, e são humilhados. E aqueles que se humilham sob Deus são exaltados, são gratuitamente perdoados e guardam uma herança eterna no céu. Tem uma herança para a tua vida, tem uma herança para você. Não desista. Se tem algo que está entristecendo o teu coração, que é lá de fora, é na tua vida cotidiana, é na tua casa, é entre a tua parentela, é dentro do teu lar, eu quero te dizer, não deixe que isso roube de você a riqueza que Deus te dá, que é a palavra dele dentro de vós. Não deixe que o inimigo roube isso.
Porque a alegria maior é servir a Jesus e saber que Ele te dá uma riqueza que o mundo não pode dar. O mundo não pode dar essa riqueza, uma riqueza espiritual. Nada pode roubar, tragar, destruir, minar a riqueza espiritual que vem de Deus sobre a tua vida. Quando você está numa sintonia com Jesus e com a palavra, o teu casamento é uma bênção. A tua casa é uma bênção. Você é uma bênção consigo mesmo. Você tem que estar alegre com você. Tem pessoas, irmãos, que não estão entendendo isso. A alegria do Senhor é a nossa força. Você tem que estar alegre em tudo. Não é uma beleza, irmão, exterior para que o mundo veja, mas a maior beleza é ter Jesus em toda a sinceridade de coração, dentro do teu coração. Ame Jesus, ame a palavra, faça o que Ele manda que faça. Amai-vos uns aos outros, porque tem tanta contenda, tantas divisões, tantas brigas. Então você está tirando a tua paz, a tua alegria. E o Senhor está dizendo esta noite: alegrai-vos no Senhor. Filhos, eu te escolhi, filho meu e filha minha. É eu que sou o teu ajudador, não é outro. Paulo mesmo diz: quem é Paulo, quem é Apolo? Eu planto, Apolo rega, mas é Deus que dá o crescimento. Não deixe que ninguém roube a sua fé, a sua paz, a sua alegria da salvação que há em Cristo e que você já está contigo, está com o Senhor. Você é herança de Deus, você é pedra preciosa de Deus, você é alguém que Jesus ama e você tem que buscar cada dia mais. Ah, mas meu filho tem me dado tristeza. O meu filho, irmão, te alegra no Senhor, porque o Senhor é maior do que um filho, do que um marido, do que qualquer coisa. Deus é maior do que qualquer coisa. Ele é a nossa riqueza maior, se chama Jesus Cristo, e Ele é que nos conduz para a libertação, para a vida eterna, lá nos céus de glória com Ele. Aleluia! Paulo se preocupou, irmãos, porque ele está vendo tantas divisões por causa de coisinha. Para com essas coisas pequenas, para de ficar pensando nisso, pensando naquilo. Vai buscar mais de mim, vai buscar mais da palavra, vai buscar mais de Deus, vai buscar mais de Jesus. Te aprofunda, porque nada vai te abalar, irmãos. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Quando você tem a certeza da salvação e a alegria do Senhor dentro de vós, nada pode tirar uma alegria daquele que é verdadeiramente firmado na rocha que é Cristo. Nada, nem a tribulação, nem a fome, nem a dor, nem o porvir, nada poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Aleluia! Nada pode nos afastar do amor de Deus. Glória a Deus. Irmãos, abra o sorriso. Para. Tem gente, irmão, qualquer coisa, fecha a cara. Abra o sorriso. Abra o sorriso. As pessoas vão dizer: meu Deus, aquele irmão mora num lugar que só Jesus, mas só vive rindo. É porque ele tem Jesus, a riqueza maior está nele. Ah, mas o lugar é... Aí tem gente que cresce um pouco na vida, esquece que já viveu uma vida. Aí não vai visitar porque tu mora num lugar perigoso. Tu mora num lugar, tu é pobre. Ele está melhorzinho. Irmão, Deus está vendo todas as coisas. Você não pode se entristecer, porque Deus está na tua vida. Jesus está com você. O Espírito Santo habita dentro de você. Então nada pode te entristecer. Por mais que venha, você sabe que tudo aqui vai passar. Nós não vamos levar nada.
mas a palavra de Deus, essa riqueza maior, ninguém vai roubar de nós, porque nós cremos no Jesus ressurreto e que está neste lugar e que nos ama acima de muitas e muitas coisas, porque Ele é Deus. Aleluia! Glória seja dada a Deus. Os cristãos adoram a Deus que se revela no sofrimento e na fraqueza. Você acha que pessoas ricas, poderosas, quer isso? Quer? Querem isso aí? Esse sofrimento que muitos estão passando, Deus tão misericordioso que é, porque Ele é o Pai da misericórdia. Muitas pessoas estão desesperadas, falam em Deus, e Deus, como Ele é tremendo e poderoso, Ele age em favor, Ele socorre, mas a pessoa pede a oportunidade de entregar a sua vida ao autor da vida, Jesus. Quando está no sufoco, no sofrimento, lembra de Deus, pede oração, pede isso, pede aquilo, Ele se revela, Ele está ali. Aí entra o pastor Geraldo orando dentro do hospital, Deus está levando. Leva lá o Júlio vai orar, leva você, leva qualquer um de nós, está levando, e Deus está indo, vai lá, eu quero falar, e fala com o homem, fala com a mulher, e ela está perdida, eles estão perdidos, porque aquele que não tem Jesus está perdido, mas não entende, aí começa, ouve e chora, e ouve, aí no sofrimento, Deus está se revelando, Deus está falando com alguém, através de quem? Da tua vida, da minha vida, da vida daqueles que se prontificam, e ficam de pé, para fazer a obra do Pai. Então Deus te leva, para falar com quem? Com aqueles que precisam, no sofrimento, mas não entendem, não querem e não se entregam, apenas passam, aí daqui a pouco esqueceu, passou e não aceitou, perdeu a oportunidade de aceitar o único que dá a vida eterna, que se chama Jesus Cristo. No sofrimento Ele se revela, também nas tribulações, nos sofrimentos Ele também se revela, mas muitas pessoas no meio do sofrimento, no meio das tormentas, no meio de doenças e tantas essas coisas, não entendem que precisam entregar a vida nas mãos de Jesus e perdem a oportunidade de entregar a alma a Jesus. Perde, porque nós sabemos que Jesus se revela, Ele se revela no sofrimento e também na fraqueza. Tolice pura para um mundo faminto pelo poder, é tolice. Para aqueles que querem um poder, para aqueles que querem fama, para aqueles que querem a ganância, porque o que nós estamos assistindo com os nossos olhos é deprimente, é triste, é uma coisa bizonha, uma coisa medonha da política, das coisas que tem cercado o nosso país, como homens se corrompem, como homens deixam a vida e não querem o autor da vida e fica fazendo coisas, irmãos, fazendo coisas absurdas pelo poder, faminto pela riqueza e pelo poder. Para esses, Jesus é tolice, mas para nós é palavra de Deus e é poderosa. Jesus é vida e vida com abundância. Para eles é tudo isso, mas para nós é a mensagem poderosa do amor daquele que nos resgatou do pecado. É um amor que não se pode escrever. O maior poeta que já existiu jamais vai conseguir escrever o amor de Deus. Ninguém vai decifrar o nosso Deus. O amor de Deus é maravilhoso, é tremendo, e Ele te ama, Ele nos ama, e Ele quer que nós não percamos a alegria do Senhor que está em nós.
Não importa o que você esteja passando, saiba que Jesus sempre estará com você, aonde você for, porque Jesus te ama. Tem um louvor do 169 da harpa, acho que o Júlio conhece. Por que Jesus me ama? Eu não posso te explicar. Eu não posso explicar o amor daquele que, sendo Deus, veio em forma humana, sendo rei, destituiu-se da sua glória de rei, veio e nasceu em uma manjedoura, não tinha riquezas, mas era rei, e é rei, e sempre será rei dos reis, porque Ele é Deus. Andou entre nós, pregou a palavra de salvação, ensinou o novo e vivo caminho, o caminho de paz, um caminho de glória, um caminho eterno. Aquele que veio em carne, que andou, que fez tanta coisa de bom, amor, ressuscitou, curou, fez coisas tremendas no nosso Jesus, mas mesmo assim, foi condenado, cuspido, açoitado, humilhado, mas Ele não retrocedeu, não olhou para trás. Poderia dar apenas uma ordem a 10 mil anjos, e 10 mil anjos dissipava tudo, mas Ele não o fez. Ele disse: eu vou até o fim, porque para isto eu vim, Pedro. E foi e morreu a nossa morte, foi à cruz do Calvário, derramou o seu sangue carmesim ali, por amor de nós. Ele nos amou de maneira tremenda, irmão. Ele te ama, e Ele não quer que você perca esta riqueza que é Jesus na sua vida, o Espírito Santo, irmãos, que habita em vós. Não perca este foco. E Ele bradou: está consumado. Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Mas está consumado. Ele venceu, irmãos, Ele conquistou, Ele ressuscitou ao terceiro dia, e Ele está à destra de Deus, e Ele está dizendo hoje para mim e para você: não desista da caminhada, continue marchando, continue andando, porque eu sou contigo aonde você for, e eu não vou te deixar só, nunca. Aleluia, aplauda a Deus, porque Ele é Deus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Eu não posso te explicar, irmãos, mas eu quero te dizer: Jesus te chama também. Jesus te chama. Um dia eu andei muito longe de Jesus. Um dia eu andava só misericórdia, mas o Senhor disse: vem, vem filho, está na hora, chega, vem. E eu disse sim para Jesus, e Jesus mudou a minha história, Jesus mudou a minha vida. Jesus me deu uma esposa linda, me deu netos lindos, filhos lindos. E todo dia o amor da minha esposa para comigo se renova, porque Jesus é bom. E todo dia eu oro por ela e peço: Senhor Jesus, renova o meu amor para com a minha esposa. Renova o nosso matrimônio. Ore pela sua esposa, esposa, ore pelo seu marido. Peça todo dia a Jesus para que teus olhos, Ele coloque um colírio, que teu marido vai ser o homem mais lindo do mundo. O colírio vem sobre os meus olhos, a minha esposa é a mulher mais linda do mundo. Isso é Jesus.
E é assim que Jesus faz. Ele faz você viver no meio, pode estar como tiver, mas você está super. Jesus é maravilhoso, Ele é o meu Deus. Não importa o que aconteça. Mas morte é morte, todo mundo enfrenta. Situações todo mundo vai passar. Ninguém está livre de nada. Mas eu sei que Jesus é comigo, porque Ele me ama e Ele está na minha vida. E eu estou buscando cada vez mais de Deus. Busque de Deus. Busque do Senhor, ore mais, leia mais, clame mais, cante louvores, se alegra no Senhor, faça a vontade dEle, e você verá que você será um homem, uma mulher forte em Cristo Jesus, cheio da riqueza de Deus e do dom de Deus, de fazer a vontade do Pai e fazer aquilo que agrada ao Rei das Glórias, que é pregar a sua palavra com alegria e nunca se entristecer, porque tudo na vida passa, mas o amor de Deus e a palavra do Senhor jamais passará. Aleluia! Vamos cantar esse louvor, varão? Tocar, ele sabe aqui, pronto, vamos cantar. É 169. Eu faço um convite para você que está ouvindo no YouTube, que não aceitou Jesus ainda. Eu quero te dizer, eu não posso te explicar o amor de Jesus pela minha vida, mas uma coisa eu sei, eu tenho certeza, Ele também te chama para que você aceite como o único e suficiente Salvador da sua vida, e você verá que Jesus vai transformar todo o teu ser e toda a tua vida. Caminha com Ele e alegra-te com Ele, porque Ele é Deus. Aleluia! Glória a Deus. Eu vou até pegar aqui. Tem isso aí, varão? Vai botar aqui? Bota aí, varão. Vamos cantar esse louvor? Vamos convidar aqueles que ainda não aceitaram Jesus. Eu não posso explicar, mas uma coisa eu sei: Jesus te chama também. Amém? Jesus te chama. Jesus te ama. Jesus pagou um alto preço pela tua vida. Entrega a vida, o teu caminho, nas mãos do Senhor da glória. Entrega a tua vida a Jesus e Ele fará grandes coisas por você. Não se entristeça com os que te cercam, mas se alegra naquele que te chama pelo nome. Jesus pagou um alto preço e o amor dele é inexplicável. Aleluia! Glória a Deus! Longe do Senhor andava. Aleluia, louvado seja Deus. Num caminho de horror. Quem não tem Jesus?
Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Jesus deseja salvar a todos, sem exceção, sem distinção. Jesus não faz acepção, Ele quer te salvar. Você que não deu o passo para Jesus ainda, dê o passo para Jesus. Entregue sua alma ao Senhor da glória. Entregue teus caminhos ao Senhor Jesus, porque Ele te ama. Ele pagou um alto preço. Irmãos, se você já parou para pensar nisso, irmãos, você tem noção, você quando lê a Bíblia entende o que Jesus passou por amor de nós. Ele te ama. Você que não deu o passo, que está achando que está feliz aí fora, eu quero te dizer, aceite Jesus como teu único, suficiente Salvador, porque Ele é o teu Deus e Ele é o nosso único Salvador que vai voltar para vir buscar a sua igreja. Aleluia! Oremos, irmãos. Aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor Jesus, queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor é um Deus presente, é um Deus verdadeiro, é um Deus que faz todas as coisas, é um Deus que olha dos céus as nossas vidas. O Senhor nos ama, o Senhor quer que cada um não se perca, mas que se arrependam. O Senhor não tem prazer na morte de ninguém, de nenhum ímpio, de ninguém, Pai, porque o Senhor é a vida. Mas ninguém, Senhor Deus, pode, Senhor Deus, ser tomado, tirado de ninguém. Tem que ser algo espontâneo. Tem que ser uma entrega, Pai, daquele que abre o coração por dentro, Senhor, porque ninguém pode abrir o coração de ninguém. Porque o Senhor é aquele que bate, está à porta e bate. E chama pelo nome, diz, abre. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a sua porta, o seu coração, eu entrarei, cearei com ele, ele para comigo. O Senhor quer entrar na sua vida, o Senhor quer entrar no teu coração, Ele quer fazer uma mudança, Ele quer te transformar, Ele quer te dar uma alegria que o mundo não pode dar, riquezas maiores que o mundo pode dar, não é nada diante do Deus da glória. A riqueza maior é ter Jesus dentro do coração, é ter a palavra crivada dentro do coração, é fazer a vontade do Pai, é ter o dom do Espírito Santo, é servir ao Deus Altíssimo, é andar em santidade com Ele, buscar a face e fazer a vontade do Senhor, Pai. Senhor Jesus, alcança, Senhor, aqueles que estão ouvindo essa pregação, ouviram a palavra, Senhor Deus, que entendam que precisam entregar a alma, o caminho, a vida ao Senhor Jesus, porque o Senhor é o Deus da vida, o Senhor é a nossa única salvação. Jesus, nós te damos graça, Senhor. Nós te damos graças pelo dia de hoje, por esse domingo tão maravilhoso que o Senhor nos concedeu, pela escola dominical, Pai, que foi pregado aqui, foi ensinado, meu Deus, a tua palavra, que é, meu Deus, escudo e broquel para nós, que é alimento para as nossas almas. Foi tão bom, meu Pai, esse domingo, Senhor Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te damos graças, Pai, porque o Senhor nos deu a vida, nos deu o ar para respirar. Pai, abençoa, Deus, tremendamente cada um que está aqui. Abençoa aquele que vai ouvir, meu Pai, esta pregação pelo YouTube, por qualquer outro meio, Pai. Deus abençoa, alcança, Senhor Deus, derrama, meu Deus, a tua glória, derrama, Deus, o teu Espírito Santo, Pai. Faz, Senhor Deus, o que te apraz. Senhor, usa nossas vidas, usa meus irmãos, dá sabedoria, meu Deus. Continua, Pai, abençoando a vida do pastor Deus, da sua família, dos seus filhos. Abençoa os pastores desse ministério, abençoa as congregações. Deus, abençoa, visita, Pai, meus irmãos que estão distantes. Deus, que cada um entenda, meu Pai, essa visão, essa união, meu Pai, que o Senhor deu, meu Deus, ao pastor desta igreja, meu Deus, ao anjo desta igreja, para que seja feito, meu Deus, culto nos lares. Meu Deus, que a ovelha ouve a voz do pastor. Deus, dá essa visão, meu Deus, alarga esse
esses limites, para que, meu Deus, nós possamos estar fazendo um culto de glorificação, de exaltação, de te adorar, de te buscar, meu Deus, a tempo e fora de tempo. Abençoa, meu Deus, o ministério, abençoa, meu Pai, a todos, meu Pai, que aqui estão. Eu te louvo, eu te glorifico e nós te exaltamos. Obrigado por esta palavra, obrigado, Deus, porque o Senhor nos ensina que a maior riqueza é ter o Senhor dentro de nós, é ter a tua palavra, Deus, dentro do nosso coração. Esta é a verdadeira riqueza. Todas as outras coisas são vãs e passageiras, mas a tua palavra é eterna e nunca passa, Pai. Tu és santo, tu és bendito, e nós te louvamos, e nós te glorificamos e exaltamos, porque o Senhor é o nosso Deus. A ti toda a honra, a ti toda a glória e todo o louvor. E aquele que crê, aplauda o Senhor e diga amém, e glorifique aquele que vive e reina. Aleluia, glória a Deus.